quadro Direitos do Consumidor, vamos falar também sobre o superendividamento. Quem responde às perguntas dos nossos telespectadores é o defensor público estadual Jean Carlos Nunes Pereira. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Muitos casos de superendividamento chegam na Defensoria Pública, que tem um núcleo especializado para atender ao consumidor? Muitos casos. A situação de superendividamento atinge significativa parte da população maranhense, em especial aquela que está na condição de aposentado e com baixo rendimento. Quanto menor o grau de escolaridade e rendimento, a tendência é que haja um maior índice ou nível de superendividamento. Professora, a gente viu, por exemplo, em Imperatriz, né, vai ter também aqui esse projeto, essa questão. É um bom momento, então, quando se reúne, por exemplo, tantos órgãos e que a pessoa possa ir lá renegociar essa dívida. É um bom momento, então, esses momentos devem ser aproveitados pelo consumidor? Perfeito. O tratamento que se dá ao superendividamento não nega a existência da dívida, não nega o dever de pagar e nem o direito do credor de receber. O que nós não queremos, não aceitamos, não achamos razoável do ponto de vista da proteção do consumidor, é que esse pagamento se dê às custas do sacrifício de sua dignidade, de sua condição de sobrevivência pessoal. Então, esse tipo de campanha, de momento, é muito importante para que consigamos sensibilizar os credores da necessidade de dar àquela pessoa superendividada condições mais razoáveis, mais suportáveis para pagamento de suas dívidas. A Antônia Mesquita está nessa situação, né? Ela quer saber o que fazer quando está na condição de superendividado. O primeiro passo é buscar o credor, aqueles que se apresentam como sendo os credores. Normalmente, para um superendividado, não é só um, são diversos. Sobretudo os bancos, aqueles que geram débitos automáticos por via de consignação ou por via de conta corrente. Nesses casos, o primeiro passo é levar para o credor a condição de superendividado. Dizer, olha, eu estou aqui nessas condições, eu tenho hoje um volume muito alto de dívidas, a permanecer como está, eu não consigo pagar nenhuma delas. Eu preciso rever as condições de pagamento para que eu consiga adimplir essa dívida, pagar, saldá-la em condições mais suportáveis. Se ainda assim não conseguir a sensibilização do credor, deve buscar os órgãos de proteção e defesa do consumidor para que eles avaliem a possibilidade de adoção de medidas administrativas e judiciais quanto ao caso. E é isso que o Roberto Santos quer saber, como é esse trabalho da Defensoria no sentido de orientação ou mesmo de ação em relação ao superendividamento. É interessante que o sujeito que está na condição de superendividado normalmente só busca a defensoria quando o leite já está derramado, digamos assim. Quando ele já se quedou na condição de superendividado. Mas o nosso trabalho é de assistência jurídica que antecede inclusive o superendividamento. Então eu, consumidor hipossuficiente, aposentado, pretendo fazer um empréstimo. Quero ir à defensoria para saber se essa condição do empréstimo é vantajosa, se aquilo que eu estou pretendendo comprar, adquirir por via de financiamento apresenta condições razoáveis e deve buscar os órgãos de proteção e defesa do consumidor para fins de orientação jurídica. Perfeitamente possível. Olha, o Jaime Mendonça, do João Paulo, mandou aqui uma questão para a gente, talvez seja a situação de muita gente também. Ele disse que todo mês ele recebe o salário dele e já é descontado os empréstimos que ele tem, já são descontados os empréstimos que ele tem. Ele diz aqui que não fica com quase nada. Perfeito. Para nós é uma prática abusiva. Veja, a natureza da conta corrente é justamente a possibilidade de você realizar descontos automáticos, créditos e débitos por via da conta corrente. Mas quando na conta corrente se recebe o pagamento, o salário, o benefício da Previdência Social, a aposentadoria, não pode ocorrer a retenção integral daquele valor ou que ultrapasse 30% dos seus rendimentos líquidos, porque senão, a título de satisfação de um determinado crédito, pagamento de uma determinada dívida, o banco, na verdade, está comprometendo a própria sobrevivência digna do cidadão. E a gente entende que essa é uma prática abusiva hoje em dia. E a Silvia Pinheiro, ela quer saber por que os órgãos de defesa do consumidor não combatem esse crédito fácil, que é motivo do superendividamento. É muito importante que o consumidor entenda que o dinheiro que se obtém por via de crédito em banco, ele é um produto, como qualquer outro. A semelhança de um tomate que você adquire na feira. Você não compra, não deve comprar o tomate na primeira banca que encontra. Assim também um crédito num determinado banco, ele constitui um produto que tem um preço.
É muito importante que o consumidor verifique nos diversos bancos disponíveis qual é aquele que oferece pelo mesmo dinheiro um preço mais baixo, um custo menor. Qual é o preço menor? É a menor taxa de juros, não necessariamente o menor valor de parcela. Quando o empréstimo é muito fácil, quando a operação de crédito vem muito simples, sem muitos requisitos, sem muitas exigências, normalmente, pelo fato de o risco ser maior da operação, a taxa de juros é significativamente superior. E onde fica o Núcleo de Defesa do Consumidor aqui em São Luís? No bairro de São Francisco. Bem aqui próximo ao retorno de São Francisco, e funcionamos de 8 às 17 horas, de segunda a sexta-feira. Doutor Jean Carlos Nunes Pereira, defensor público estadual, muito obrigado então pela sua presença. Eu que agradeço. Aqui. E vocês sabem, o quadro Direitos do Consumidor volta na próxima terça-feira. Envie um e-mail para a gente, bomdiatv@mirante.com.br.